Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo 4, 16. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Que isso não seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Amém? Esta é uma palavra digna de toda a aceitação. Hoje nós vamos falar, eu quero falar com os irmãos a respeito de descansar em Deus nas dificuldades. Todos nós estamos passando por dificuldades. O mundo está passando por dificuldades. Às vezes a gente pensa que a nossa dificuldade é somente algo governamental, né? Mas não. O mundo está passando por problemas. As pessoas hoje não estão sabendo resolver seus problemas. As pessoas hoje preferem ficar em casa ao vir buscar o Senhor. Elas preferem um psicólogo ao invés de buscar a Deus. Elas preferem se drogar com remédios, né, contra a depressão, contra outros males, do que vir e buscar a presença de Deus. Nós cremos no Deus que ainda cura, liberta, é poderoso para poder sanar todas as dificuldades. Esse texto, ele nos fala a respeito de Paulo, quando Paulo estava preso em Roma. Esta é a última carta do apóstolo Paulo. E aqui ele estava sendo julgado. E ele seria julgado e posteriormente condenado à morte. Paulo ele foi um grande pregador do Evangelho, foi o maior missionário de todos os tempos. Nenhum homem conseguiu pregar tanto o Evangelho quanto o apóstolo Paulo. O período, aonde ele entrava, aonde ele ia, ele abria uma igreja, ele pregava o Evangelho, ele ajuntava um povo, ele preparava os obreiros, ele partia para outra cidade. Ele foi um homem incansável na obra de Deus. Mas agora o grande apóstolo está passando por uma grande dificuldade. Ele está preso. Ele ia agora ao tribunal romano. Ele precisava da ajuda daqueles amigos que ele tinha conquistado durante a sua caminhada. Ele precisava daqueles que ele esteve ao lado no crescimento espiritual. Ele precisava daqueles que estavam ali junto dele, junto com ele, quando ele estava plantando igreja. Mas ele diz aqui que todos, no primeiro julgamento, todos o abandonaram. Amados, as pessoas hoje em dia estão vivendo sozinhas. As pessoas hoje não querem pessoas do seu lado. As pessoas, ao contrário do apóstolo Paulo, elas preferem viver seus dilemas sozinhos. Elas preferem viver os seus dilemas no recôndito da sua casa. Elas preferem ficar sofrendo ao compartilhar esse sofrimento. Sabe? Ao invés de buscar aqueles que possam ajudar, as pessoas hoje em dia elas preferem sofrer sozinhas. Mas Paulo aqui, ele mostra que não é bom que nós estejamos só, sabe? Em meio às dificuldades. Todos abandonaram o apóstolo em meio àquele momento difícil, em meio àquele momento de aprisionamento. A prova era grande, ele poderia ser preso e condenado à morte logo ali. Mas o apóstolo, ele nos mostra que mesmo estando sozinho, e eu não quero comparar a solidão do apóstolo Paulo e o abandono que ele teve às pessoas do nosso dia. Porque as pessoas do nosso dia, elas preferem usar outros meios para poder se consolar. Sabe? Paulo não. Ele precisava de gente.
E não é nada melhor, irmãos, do que ter gente quando você está passando por prova, quando você está passando por luta, ter pessoas ao seu lado em que você possa compartilhar a sua dor, em que você possa compartilhar o seu momento de sofrimento. Ao invés das pessoas do século XXI que preferem sofrer sozinha, Paulo queria gente. Paulo precisava de pessoas, mas não as tinha. Hoje há muitas pessoas dispostas a ajudar, mas as pessoas preferem a solidão. Mas eu quero me ater ao sofrimento do apóstolo Paulo, porque há muitas pessoas que também não tem ninguém nessa hora, sabe? Para poder compartilhar a sua dor, para compartilhar o seu sofrimento. Paulo, ele diz que na sua primeira defesa, todos os abandonaram. Ele ficou só. E ele diz assim, olha, que isso não seja levado em conta. Ou seja, que o Senhor não acrescente a conta desses que me abandonaram, esse abandono. Quando eu precisei, quando eu estava junto, quando eu estava precisando deles. Mas Paulo, ele era um homem que vivia a espiritualidade. Irmãos, é tremendo quando nós temos uma vida espiritual com o Senhor. É tremendo quando nós vivenciamos Jesus. É tremendo quando nós passamos a viver Jesus na nossa vida. Não somente aquilo que nós lemos na palavra e cremos, mas viver uma vida espiritual com Deus. Ter a presença de Deus junto de si. Olha o que ele diz no versículo 17. No 16 ele diz assim, olha, da minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram. Versículo 17, mas o Senhor esteve ao meu lado. Na hora da dificuldade, clame para que o Senhor esteja ao seu lado. Ter o Senhor ao nosso lado é saber que nós temos o bom pastor do nosso lado. Nós temos o consolador do nosso lado. Nós temos um guia forte do nosso lado. Nós temos um maravilhoso conselheiro do nosso lado. Nós temos o consolador amado ao nosso lado. Sabe? Ao invés, às vezes, de ficar lamoreando, clame por Deus. Essa semana eu falei com uma pessoa, olha, quando vier essas crises, clame por Deus. Porque ainda que ninguém possa fazer nada por você, o Senhor estará ao seu lado. E Ele poderá te ajudar. E Ele poderá reverter esse momento de crise. E Ele poderá te libertar. Porque quando o Senhor está ao nosso lado, o Senhor, Ele opera milagres em nossa vida, irmãos. Às vezes, as pessoas esquecem que quando nós clamamos o Senhor, Ele diz, eis-me aqui. É uma promessa de Jesus estar do nosso lado todos os dias da nossa vida. Sabe, às vezes os problemas vêm e tendem a nos abater, tendem a nos colocar na parede, tendem a tentar sugar a nossa força, a sugar a nossa fé, a sugar a nossa confiança em Deus. E quantas pessoas, quando estão sozinhas e não clamam ao Senhor, elas começam a se enfraquecer. Elas começam a questionar a sua fé. Elas começam a questionar a veracidade da palavra de Deus. Porque esquecem que a nossa vida é uma vida espiritual também. Paulo lhe disse, olha, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado. E quando o Senhor está ao nosso lado, Ele faz a segunda coisa que é muito importante. Olha o que Ele diz. E o Senhor me revestiu de forças. Quantas pessoas sofrem, ficam abatidas, querem acabar com a sua vida espiritual, com a sua existência, esquecem de que o Senhor é aquele que nos dá força. Quantas pessoas, sabe, eu já ouvi as pessoas às vezes falando, aquilo ali não vai dar em nada.
E às vezes a gente entra aqui, o Senhor nos reveste de força. Eu vejo os irmãos saindo aqui alegres. Eu vejo o Senhor operando milagres. Eu vejo o Senhor fazendo coisas grandes. Sabe? Quando o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos reveste de força para quê? Para que a acusação do adversário não venha penetrar no nosso interior e nos trazer dúvida quanto à nossa vida espiritual. Imagine Paulo diante do tribunal romano agora, e sendo julgado, e sendo acusado de tumulto, perturbador da ordem pública. Olha, aquele que não dava paz, mas ele não dava paz porque ele pregava o Evangelho e as pessoas iam se convertendo, e aqueles que tinham lucro com as religiosidades, com a religião antiga, iam perdendo os lucros porque as pessoas começavam a crer em Jesus e deixavam a velha religião de lado. Aqueles que viviam de suborno agora, eles não poderiam mais viver porque um santo foi levantado naquele lugar e não haveria mais corrupção. E agora o apóstolo estaria sendo acusado, ele estaria sendo vilipendiado, ele está sendo ali destruído mentalmente pelas palavras daqueles homens. Mas o Senhor se coloca do seu lado e dá força. É como se ele tivesse novamente ouvido a voz de Jesus dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, olha, é importante que você continue firme na fé. Sabe, irmãos, olha que interessante. Quando o Senhor está ao nosso lado, nós podemos descansar em Deus na dificuldade. Vocês lembram dos discípulos lá quando estavam lá no caminho de Emaús? Eles estavam abatidos, a dificuldade chegou até eles, sabe, porque eles pensavam que Jesus ia revolucionar aquele lugar, ia revolucionar Jerusalém, ia libertar o povo da mão dos romanos, Jesus ia vir quebrando tudo. Mas Jesus não veio para fazer isso, veio para plantar o reino de Deus na terra. Eles não compreendiam, e todos estavam indo para casa, cabisbaixo, mas quem foi ao lado deles, irmãos? Jesus. Quem sabe, às vezes nós, no nosso silêncio, nós andamos de cabeça baixa. Nós curvamos a nossa cabeça e dizemos: Senhor, por que isso não está acontecendo? Por que o Senhor não fez assim? Eu tinha essas expectativas. Olha, eu pensei que a minha família está na casa do Senhor. Eu pensei que o Senhor ia salvar fulano. Eu pensei que o Senhor ia salvar ciclano. Mas não está acontecendo. E agora vem lá um enviado do inferno e começa a me acusar. Começa a dizer A, começa a dizer B. Olha, é porque você está assim. É porque você está dessa forma. Mas, irmãos, tenha certeza de que o Senhor sempre se apresenta ao lado daqueles que confiam nele. E nós podemos descansar em Deus na hora das tribulações. Jesus foi consolar Gabriela, aqueles que estavam ali indo para casa, cabisbaixos, sem esperança. Você pensa que Jesus não conhece nossos corações? Você pensa que Jesus não conhece, sabe das tuas dúvidas, das tuas queixas? Ele sabe muitas vezes que você pode ter vir arrastado, mas hoje o Senhor quer te dar força para você continuar na caminhada e se colocar de pé diante de todos os acusadores. Irmãos, Jesus é poderoso. Ele faz muito mais do que imaginamos. Ele faz coisas tremendas na nossa vida. O Senhor, Ele é poderoso na batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. É um Deus que gosta de batalha, sabe? E Ele não deixa nenhum de seus filhos no campo de guerra ferido e sangrando, não. Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele coloca de pé. É interessante que Paulo lhe continuou dizendo: olha, todos me abandonaram, mas o Senhor não, Ele esteve ao meu lado. E o Senhor me deu força. Agora imagine só, ele olha para o lado: cadê meus irmãos?
Cadê os meus amigos? Cadê aqueles pelos quais eu arrisquei a minha vida para a salvação deles? Aqueles que eu tive que descer num cesto porque eu preguei a palavra, eles se converteram e o povo ficou irado comigo e eu tive que fugir. Cadê aqueles que eu passei noites de oração por eles, que eu aconselhei, que eu dei força a eles? Todos me abandonaram. Às vezes, irmãos, todos podem nos abandonar, mas o Senhor sempre vai estar ao nosso lado. Em segundo lugar, e o Senhor não faz isso, Ele continua nos dando que força. Imagine, Ele olha para um lado, não vê ninguém, e o Espírito Santo o reveste de força, o reveste de poder, o reveste de ousadia. Sabe, irmãos, às vezes nós temos que ser ousados em Deus. Às vezes nós temos que ter ousadia no Senhor. Sabe? Às vezes nós, quando chegamos no campo de batalha, não podemos nos ajuntar com aqueles que não têm fé, não. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que declaram a palavra de Deus. Ande com pessoas, sabe, que, olha, não vai te acariciar, não é isso que eu quero te dizer, não. Mas pessoas que vão te colocar de pé. Pessoas que vão te dar valor. Pessoas que vão mostrar o caminho. Pessoas que vão mostrar o caminho é renhido, o caminho é de luta, é de adversidade. Às vezes você vai estar sozinho, mas olha, o Senhor não vai te abandonar. E olha, quando você precisar, e quando você imaginar, quando você se sentir enfraquecido, o Senhor vem e te renova as forças para que você possa caminhar. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado e Ele renova nossas forças todos os dias. Mas tinha um propósito, irmão, maior. Porque todos pensavam que eu pegar o apóstolo ali agora e eu condená-lo. Mas não era a hora. Deus tem um tempo para todas as coisas. E esse tempo é tempo de nós vermos a glória de Deus na nossa vida. Esse é o tempo de nós vermos coisas grandes de Deus. Esse é o tempo de nós vermos o Senhor ao nosso lado, renovando as nossas forças e fechando a boca do leão. Porque olha o que Paulo fala. O Senhor me libertou. Eu fui libertado da boca do leão. Deus fechou a boca de César. Deus fechou a boca do Império Romano. Deus fechou a boca porque quem manda é Deus. Quem age é o Senhor. Sabe? Tenha certeza de que o Senhor Ele vai sempre fechar muitas bocas de leões aí que querem tragar a sua fé. Que querem te comer vivo, querem te dilacerar, querem te humilhar. Creia e na hora de dificuldade clame ao Senhor, porque Ele vai estar ao seu lado, Ele vai renovar a sua força e vai fechar a boca do leão. Esse Deus é tremendo, gente. Esse Deus é tremendo e é poderoso. Esse Deus, irmãos, Ele mostra a sua glória nas mínimas coisas. Um dia eu fui falar com uma pessoa importante. Quando eu entrei na sala daquela pessoa baixou a cabeça, não conseguiu olhar para mim. E eu falando com a pessoa, e a pessoa de cabeça baixa falando. Falei, tem algo espiritual aqui. Jesus entrou na minha frente, tem que fechar a boca do leão. Sabe? Irmão, Deus, Ele faz maravilhas na nossa vida. Não adianta nós, na hora da dificuldade, nós nos prostrarmos no lugar, como muitos têm feito. Abandonando a casa de Deus, abandonando as coisas de Deus, vivendo uma espiritualidade que vai se apagar. Porque se apaga, porque a brasa, o graveto, quando não está em meio à brasa, ele se apaga. Ele não serve para mais nada, a não ser jogado no lixo. Mas quando nós nos ajuntamos como igreja, ainda que as dificuldades venham, o Senhor sempre estará ao nosso lado. Ele sempre vai renovar as nossas forças. E Ele vai fechar a boca do leão. Sabe por quê? Porque o nome dEle vai ser glorificado. Deus tem os seus meios de trabalhar. Na hora da adversidade, descansa. Deus está contigo. Deus está com você. Deus está
agindo na sua vida. O desamparo das pessoas não significa que o Senhor nos abandonou. O desdém das pessoas não significa que eles vão nos devorar, porque o Senhor fecha a boca do leão. O Senhor está ao nosso lado. Eu quero profetizar nesta semana na tua vida que se levantar dificuldade, descanse em Deus. Confie no Senhor. Se você está passando por luta, confia em Deus. Confia no Senhor. Ele é poderoso para poder te renovar. Ele é poderoso para poder fazer de você uma nova pessoa. Paulo tinha o seu destino. E logo após ele foi à morte. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Nós estamos aqui para exaltar esse Deus. E com certeza, Ele está do nosso lado. Ele está do teu lado para te renovar e para fechar a boca daqueles que te acusam. Amém? Que Deus possa agir na tua vida. Que o Senhor possa te consolar. Você tenha certeza de que o Senhor, Ele é poderoso para agir. Paulo ele termina dizendo assim: olha, ele foi libertado da boca do leão. Versículo 18 diz assim, Janete: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Às vezes, não é somente a obra carnal, tem espiritual, maligna, espiritual, a sagacidade do adversário, o mundo espiritual lutando, mas o Senhor nos levará a salvo e nos livrará, porque Deus é maior. Deus é maior. Podem fazer o que quiserem com o teu nome, com o meu nome. Deus é maior. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Jesus foi comprada pelo sangue de Jesus. E quem pode ir contra o Senhor? Quem pode ir contra o nosso Deus, irmãos? Não há quem possa resistir. Um Deus tremendo como o nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. O Senhor, Ele está aqui. E Ele age em nosso meio. E Ele manifesta a sua bondade. Por isso, irmão,